Amanhã, às 7 horas da noite, em São Januário, o Vasco volta a campo, só que dessa vez para enfrentar o Olímpia pela Copa Sul-Americana. E devemos ter mudanças no time titular do Vasco para esse confronto. Bom, o Vasco ele tem uma situação que parece ser muito complicada no grupo, porque ainda não venceu, mas não é tão complicada assim. Tendo em vista que se o Vasco vencer o Olímpia por 2 gols de diferença, o Vasco já assume a liderança. Lembrando que na Sul-Americana somente o primeiro colocado se classifica de forma direta para a próxima fase da competição. Então é de suma importância que o Vasco faça um jogo amanhã, segure e consiga essa vitória, de preferência com esses 2 gols de diferença, que vai trazer um pouco mais de conforto para o Vasco nesse grupo. Bom, sabemos que o Vasco tem um clássico extremamente importante contra o Flamengo no domingo. Então a expectativa é que o Renato Gaúcho mescle alguns jogadores do seu time reserva para esse jogo contra o Olímpia. O Olímpia também existe uma notícia de que pode poupar até 6 jogadores titulares para esse jogo. Cá entre nós, nem o time titular do Olímpia já é uma equipe forte. Imagina o time misto do Olímpia. Então o Vasco, por mais que se ele entre com seu time reserva, com seu time alternativo nesse jogo, jogando dentro de casa, o Vasco ele tem a obrigação de sair vencedor. Pegando o quanto o Vasco gastou no seu elenco e você olhando que o Vasco tem o segundo ou terceiro elenco mais caro da Sul-Americana, o Vasco ele tem a obrigação de sair vencedor desse confronto. Amanhã o Renato Gaúcho não estará à beira do campo porque ele está suspenso, então quem deve comandar o time deve ser algum dos seus auxiliares, mas eu tô com a expectativa positiva para esse confronto. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as possíveis mudanças que o Renato Gaúcho deve fazer nessa escalação do Vasco para enfrentar o Olímpia. Beleza? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp que você tiver, para chegar ao maior número de torcedores possível, e vem comigo. E essa aqui é uma provável escalação do Vasco para enfrentar o Olímpia amanhã em São Januário, jogo 7 horas da noite. Cara, eu quero começar aqui destacando para vocês que o Thiago Mendes e o Cuiabano muito dificilmente vão ser relacionados para esse jogo. Eles saíram lesionados na partida diante do Corinthians e o Vasco trabalha com a expectativa de ter esses 2 jogadores inteiros para o clássico diante do Flamengo. Então eles já devem ser poupados para esse jogo e não devem entrar em campo sequer ser relacionados, tanto o Thiago Mendes quanto o Cuiabano. Muito provavelmente eles não vão para esse jogo, então já é uma mudança que o Renato Gaúcho teria que fazer. Mas o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol. Provavelmente o Léo Jardim vai jogar essa partida, assim como aconteceu contra o Audax italiano. Ele não modificou o goleiro, então acho que o Léo Jardim vai ser titular sim nesse jogo diante do Olímpia. Na dupla de zaga, o Vasco deve ter o Cuesta entrando como titular. O Saldívia deve ser preservado. E a expectativa também é que o Lucas Freitas jogue no lugar do Robert Renan, mas não é confirmado. Porém eu acredito que o Renato Gaúcho vai poupar o Robert Renan desse jogo e escalar o Lucas Freitas ao lado do Cuesta. Em tese, cara, não é uma zaga horrorosa, é uma zaga que tem condições de vencer o Olímpia. Basta esses jogadores jogarem no seu máximo, basta esses jogadores terem comprometimento com a camisa do Vasco. Na lateral direito, Puma Rodrigues deve ser o titular, tendo em vista que o Paulo Henrique jogou contra o Corinthians e o Renato Gaúcho tá dando essa preservada, né? Um jogo ele joga com Puma, outro jogo ele vem jogando com o Paulo Henrique. Então o Paulo Henrique deve ser preservado, visando até o clássico diante do Flamengo para o Puma jogar. E aqui até eu acho uma mudança positiva para esse jogo, porque o Puma é um lateral mais ofensivo. Provavelmente o Vasco ele vai ter mais a posse de bola e vai atacar mais o time do Olímpia. Então pode ser importante essa qualidade do Puma para pisar na área e para executar cruzamentos. Mas provavelmente o Puma deve ser o titular nesse confronto. Na lateral esquerda, tendo em vista que o Cuiabano não deve jogar essa partida, o Vasco tem 2 opções, o Piton e o Avelar. O Avelar subiu para treinar com os profissionais desde segunda-feira. E pode ser que o Avelar inicie esse jogo como titular, tá? Não é nenhuma surpresa se o Avelar jogar e o Piton não começar jogando. O Avelar é um jogador que participou daquele jogo do Vasco contra o Barracas Central e o moleque foi muito bem. Eu daria essa oportunidade pro Avelar para ver como é que ele vai se sair em mais um jogo, dessa vez dentro de casa, em São Januário. Talvez o Piton até seja preservado, podemos dizer, visando caso o Cuiabano não consiga jogar essa partida contra o Flamengo. E aí precisaremos do Piton mais do que inteiro. Mas eu daria essa oportunidade para o Avelar nesse jogo. Quero ver mais desse moleque, tem
força, tem velocidade, é um lateral que, pelo menos, me pareceu não sentir a pressão, jogou como se estivesse já jogando no profissional há muito tempo, então esse é um ponto positivo pra gente ver mais do Avelar. A dupla de volantes do Vasco pode ser formada por Hugo Moura e Barros, mas eu vou colocar aqui do lado também o Tietê como uma opção para jogar ao lado do Hugo Moura. Tendo em vista que o JP foi expulso no último jogo e não pode ser relacionado para esse jogo, ele vai ter que cumprir a suspensão, e que o Thiago Mendes não terá condições provavelmente de jogar essa partida, o Renato Gaúcho deve entrar com Hugo Moura, Barros ou Tietê. Lembrando, o Vasco tem pouquíssimas opções de volantes de fato no seu elenco. E essas são as opções que a gente tem. Então, um desses pelo menos vai ter que jogar ou o Barros ou o Tietê, ao menos que ele puxasse algum jogador da base, o que eu acredito que não deve acontecer. Então algum deles vai formar essa dupla de volantes ao lado do Hugo Moura. Do meio para frente o Vasco tem algumas alternativas, tem várias alternativas na verdade. Muitas delas não estão correspondendo ainda o que é o esperado. Mas eu acredito que Renato Gaúcho deve dar sequência e mais minutagem para o Adson nesse jogo contra o Olímpia, até visando analisar como vai ser o desempenho do Adson para a partida do final de semana contra o Flamengo. Vai que o Adson joga muito bem, destrói nesse jogo, ele pode ir confiante para o Clássico. Então eu acredito que o Renato Gaúcho vai dar minutagem para o Adson. O Nuno Moreira deve jogar também como titular, e aí o Andrés Gomes deve ser preservado, visando também o clássico do final de semana contra o Flamengo. E aí o Vasco ele tem algumas alternativas para jogar, tanto como meia como centroavante. Eu vou destrinchá-las para vocês, porque uma dessas maneiras que eu vou falar para vocês vai acontecer no jogo. Ele pode entrar com o Brenner jogando como esse segundo atacante, fazendo essa função de meia, ou com o Matheus França, mas eu não acho que ele vai com o Matheus França, porque já saiu a notícia que o Vasco não deve renovar o empréstimo do Matheus França. Então ele pode vir com o Brenner como esse segundo atacante e com o Spinelli como centroavante. Mas aí depende se ele vai ou não utilizar o Spinelli no final de semana, quem ele vai utilizar como centroavante no final de semana contra o Flamengo. Porque outra alternativa seria ele não entrar com o Spinelli, por exemplo, entrar com o Brenner como centroavante, a gente pode falar, e no lugar aqui do Spinelli centralizado ele poderia jogar, no caso, com o Marino caindo para a ponta, trazendo o Adson para ser centralizado, ou o Nuno Moreira para ser centralizado. É uma opção também que pode fazer o Renato Gaúcho, se ele quiser dar mais uma oportunidade para o Marino. O Marino é um jogador que chegou caro ao Vasco, muito badalado. Ele até fez um jogo de ok para bom contra o Coritiba, mas depois ele fez um jogo muito ruim contra o Audax Italiano. E esse jogo muito ruim dele contra o Audax Italiano descredibilizou o Marino a ganhar mais minutagem com o Renato Gaúcho. Então pode ser que ele tenha outra oportunidade, dessa vez de novo na Sul-Americana, só que contra o Olímpia para jogar. Eu acredito que o Renato Gaúcho realmente vai poupar vários dos titulares do Vasco para esse confronto, visando o clássico do final de semana. Olhando esse time aqui, cara, é um time do Vasco que tem condições de vencer o Olímpia. Não é um timaço, mas tem jogadores que, por exemplo, se estivessem no seu melhor momento, a gente falaria que, pô, é um time de qualidade. Se o Marino fosse o Marino que ele foi no Atlético Nacional da Colômbia, seria um excelente jogador. Se o Nuno Moreira fosse aquele jogador de quando ele chegou no Vasco, excelente, baita jogador. O Adson tá jogando bem, cara, já é uma excelente opção. Se o Brenner for o Brenner dos seus melhores momentos, ou até mesmo o Spinelli, vai ser uma ótima opção, cara. No meio de campo, talvez deixe um pouco a desejar aqui com o Hugo Moura, mas o Pum é um lateral ok, o Cuesta é um zagueiro ok, o Lucas Freitas é um zagueiro ok, o Avelar ou o Piton são laterais ok. Então não é que ele tá colocando um catado em campo, a questão é se esses caras vão conseguir corresponder num bom nível, porque tem futebol, só que eles não vêm jogando, não vêm desempenhando. E aí ele poderia deixar como opção os titulares no banco de reservas. Os dois únicos titulares que têm possibilidades de jogar esse jogo são o Saldívia na zaga, segundo o GE pode ser que ele jogue no lugar do Cuesta, e o Rojas pode acabar entrando também como esse camisa 10 no meio de campo. É uma possibilidade deles jogarem diante do Olímpia. Mas só vamos saber de fato a escalação do Vasco assim que o time publicar nas redes sociais e divulgar para o torcedor. De resto é tudo especulação, porque da última vez eu falei que ele ia poupar e realmente poupou contra o Audax Italiano.
Por exemplo, o GE disse que ele ia vir com grande parte do time titular, não veio, ele poupou. Conhecendo o Renato Gaúcho, eu acho que ele deve poupar grande parte dos titulares e em base deve utilizar esses jogadores que eu falei aqui com vocês, com algumas dessas variações que eu destaquei também pra vocês. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francisco, nós fui!